A paz do Senhor Jesus, Pastor Edivaldo falando aqui. Que bom estar com você, mais uma vez, podendo compartilhar da palavra do Senhor, podendo orar junto com você, orar por você. E desde já eu peço a você que não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas, pela palavra do Senhor. Você que está acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, coloque o seu nome aí nos comentários, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Amém? Se você está acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos, para a glória de Deus, alcançando no YouTube a marca de 2 milhões de inscritos. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu comecei a fazer Minuto com Deus no final de 2014. Então, menos de 7 anos depois, estamos alcançando a marca de 2 milhões em uma rede social. Se você ainda não se inscreveu lá no Instagram ou no Facebook, você pode se inscrever também. Amém? Caso você queira ajudar esse projeto, abençoar esse projeto, expressar a sua gratidão por causa do nosso ministério, expressar a gratidão a Deus pelo nosso ministério, existem várias formas aí. Na descrição desse vídeo, nós temos uma conta jurídica, temos Pix, temos Apoia-se, e você pode nos ajudar com qualquer quantia. Você pode nos apoiar também se tornando membro do canal. Com uma contribuição bem pequenininha, você apoia esse projeto. Amém? Então, não deixe de colocar o seu nome aí, de compartilhar, de dar o seu like. Todas essas coisas ajudam para que essa mensagem seja impulsionada e alcance mais vidas. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus, irmãos, nós precisamos entender que ela é viva. Ela é viva e eficaz. Então, a cada vez que nós lermos a palavra de Deus, ela vai falar ao nosso coração de uma maneira. Cada vez que você para refletir na palavra, para estudar a palavra, Deus, através do Espírito Santo, fala com você de uma maneira diferente. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história. Portanto, o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração de uma maneira diferente. E ele fala individualmente. Para uma pessoa ele fala de uma forma, para outra pessoa ele fala de outra forma. E eu estava lendo uma passagem do Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 7, e Deus foi ministrando ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com você, Não quer dizer necessariamente que aquilo que Deus falou comigo, ele vai falar com você. Mas o Espírito Santo vai ministrar certamente ao seu coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela tem o poder de transformar o seu coração, a sua mente, e de trazer conforto para aqueles que estejam passando por dificuldades e confronto para aqueles que precisam de uma sacudida aí de Deus, aqueles que, de alguma forma, se afastaram um pouquinho dos propósitos do Senhor. A palavra pode trazer esse confronto. Então, se prepare aí, porque Deus vai falar algo ao seu coração. Amém? Pode colocar o seu pedido de oração. No final eu vou orar. Por isso eu peço que você acompanhe. Eu sempre peço isso, Que você acompanhe até o final essa mensagem, porque no final eu faço uma oração pela sua vida, pelas suas causas, pela sua família, por tudo aquilo que tem te afligido.
Então permaneça aqui até o final. As minhas transmissões não são longas, são bem objetivas, e no final eu quero orar por você. Amém? Mateus capítulo 7, eu vou ler do verso 1 ao verso 13. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Esse é o Sermão do Monte. Jesus pregando para as pessoas, Jesus pregando o evangelho às pessoas, relembrando algumas coisas importantes que já estavam contidas nas Escrituras. No Antigo Testamento, a maioria das coisas que Jesus falou, que Paulo escreveu, que os apóstolos ratificaram, já estava escrita lá no Velho Testamento. Só que Jesus, ele trouxe um entendimento. Jesus, eu posso arriscar dizer aqui, que Jesus, ele simplificou a linguagem da Bíblia para que todos nós entendêssemos e ela se tornasse aplicável à nossa vida. Então, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim, olha: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, uma trave no seu próprio olho? E o verso 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, algumas passagens até dispensam explicações, né? Mas eu vou explanar um pouquinho aqui para a gente poder entender melhor, né? E eu vou dizer aquilo que Deus falou comigo. Olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Nós temos visto nesse tempo em que a internet se tornou tão popular quanto a televisão. Antigamente era comum que toda casa tivesse uma televisão. Hoje é natural que todas as casas tenham internet. E a internet, ela tem um poder que não se resume a uma residência. Você está na rua, você está na internet. Você está dentro do ônibus, você está na internet. Você está no metrô, você está na internet. Você está numa viagem, aí dá uma parada, o que você procura é um sinal de internet. Então, com essa popularização da web, da internet, das redes sociais, para ser mais específico, criou-se um termo novo, uma expressão nova, que é o cancelamento. Se a pessoa fala alguma coisa indevida, ou se a pessoa fala alguma coisa que as pessoas não concordam, ela corre o risco de ser cancelada. Irmãos, isso é muito sério. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, por que o senhor não fala de determinados assuntos? É porque eu tenho, se eu for somar todas as redes, eu tenho mais de 2,5 milhões de seguidores. E eu sei que algumas coisas que eu disser aqui vão ferir ou vão provocar um sentimento de revolta, de ódio, de raiva. Primeiro, que eu não quero ser cancelado. Segundo, que eu não estou preparado para ser julgado por 2,5 milhões de pessoas. Uma coisa é você ter uma rede de amigos aí, de 500, 1.000, de 500 pessoas, 1.000 pessoas, e você receber críticas, sugestões dessas pessoas. Outra coisa é você ter 2 milhões de pessoas. Mente humana alguma está preparada para isso.
Entendeu? Então, por isso eu evito alguns posicionamentos. Não que eu não tenha. Quem anda comigo, quem está próximo a mim, conhece os meus posicionamentos, as minhas opiniões a respeito de algumas coisas. Só que isso aqui é muito sério. Nós não devemos julgar as pessoas. Nós não devemos condenar as pessoas. Nós precisamos ter empatia e nos colocarmos antes de julgar, antes de condenar as pessoas, antes de cancelar as pessoas, precisamos nos colocar no lugar delas. Cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem uma bagagem, tem uma experiência, e a maneira como nós agimos, ela está relacionada àquilo que nós recebemos na nossa mente, desde a nossa infância, desde o momento em que estávamos no ventre da nossa mãe, nós já recebíamos informações. Então não julgue as pessoas. A igreja, nesse tempo, se tornou juiz de muitas coisas, se achou no direito de julgar a atitude de muitas pessoas, mas não é isso que Jesus está nos mandando fazer. Sabe qual que é o papel da igreja? Pregar o evangelho e cuidar dos necessitados. Esse é o papel da igreja. Em resumo, pregue o evangelho e cuide daqueles que estão precisando, daqueles que estão em dificuldades. Cuide da viúva, cuide do órfão, cuide do necessitado. Essa é a verdadeira religião. Não nos enchermos de pedras para atirar naqueles que estão, vivendo algum tipo de pecado. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. A medida que você usar para julgar as pessoas será a medida usada para julgar você também. Tudo é possível àquele que crê. A fé faz com que o impossível se torne possível. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Existem níveis de fé. Existem níveis de fé. Em Lucas 17, os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Portanto, há níveis de fé. Eu posso ter uma fé pequena ou eu posso ter uma fé grande. Só que isso aqui é tremendo. Mesmo que a sua fé seja pequena, ela será capaz de operar grandes coisas. Ah, pastor, eu tenho uma fé pequenininha só em Jesus. Essa fé pequenininha que você tem, ela é capaz de operar grandes coisas. Eu quero ler com você Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Olha a resposta de Jesus. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, não se trata de ter uma grande fé, mas sim de termos fé, mesmo que seja pequena, mas a nossa fé está depositada em um grande Deus. Eu e você podemos até ter uma pequena fé, desde que ela esteja depositada em um grande Deus. As pessoas falam muito de fé, só que nós temos que compreender que a fé que eu estou mencionando aqui é a fé em Jesus, é a fé em Deus. Não adianta eu ter fé em um objeto, eu ter fé em um, sei lá, em uma imagem ou em alguma coisa. Essa fé que eu estou me referindo aqui é a fé em Jesus. Ela nos capacita a experimentar grandes vitórias e grandes milagres na nossa vida. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Outra coisa que eu quero falar sobre a fé, o tema é: Senhor, aumenta a minha fé. A fé
começa em Jesus e ela é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. A fé começa em Jesus e é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. Leia comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Se precisar, dá um pause aí no vídeo e abre a sua Bíblia, mas acompanhe comigo a leitura. Eu não paro aqui muito por causa do tempo, né? O ideal é que uma transmissão dure no máximo 50 minutos. Então, eu já deixo separado aqui os versículos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. E o verso 2 fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. A fé começa em Jesus. E é ele quem a aperfeiçoa. É por meio de Jesus que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa essa fé em nós. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Então, a fé começa em Jesus. É consolidado no nosso coração pelo relacionamento com Ele. É importante, irmãos, que nós tenhamos um relacionamento com Cristo diário, para que essa fé não morra, para que essa fé não se apague, para que a chama da fé não se apague no seu coração. Sabe quando você tem alguém que você gosta muito? Todos nós já tivemos, durante a nossa vida, ou temos hoje, alguém que nós gostamos muito. Só que aí, com o tempo, nós, mudamos de cidade, passamos a trilhar um outro caminho e acabamos perdendo o contato com aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu mudei, eu saí daquela empresa, ou eu saí daquela faculdade, daquela escola, perdi o contato com aquela pessoa. E aquela pessoa era tão importante para mim, era tão bom as conversas com ela. Só que a falta de contato fez com que nós nos distanciássemos. E hoje, se você encontra com essa pessoa, você não tem nem assunto mais. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivá-lo, precisamos alimentá-lo, precisamos estar com Ele todos os dias, no nosso momento de oração, através da palavra de Deus, nos alimentando da palavra. E isso vai consolidar a nossa fé. A fé começa em Jesus, através do Espírito Santo, é gerada em nosso coração, mas nós precisamos alimentá-la. Precisamos estreitar esse vínculo, esse relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Outra coisa, uma definição de fé está contida no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé não é somente esperança, fé é convicção de que as promessas de Deus vão se cumprir. Fé não é somente esperança, fé é a convicção de que um dia as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. O escritor de Hebreus chamou de certeza.
Esperança é uma coisa. Eu espero que um dia. Eu tenho esperança. Não. A fé não é só esperança. A fé é convicção. É como se você dissesse assim: eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Outra coisa a respeito da fé que é importante é o seguinte: nós não temos como servir a Deus e como agradá-lo a não ser pela fé. Eu não consigo servir a Deus e agradá-lo a não ser pela fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para que eu agrade a Deus, eu preciso crer que ele existe. Teve uma vez que os discípulos viram Jesus ressuscitado, falaram com ele, viram ele, e depois os discípulos foram contar para outros discípulos. E quando eles contaram isso para Tomé, quando eles falaram para Tomé, chegaram para Tomé e disseram assim: Tomé, Jesus ressuscitou. Lembra que ele tinha morrido na cruz? Pois ele está vivo, ele ressuscitou. O apóstolo Tomé falou o seguinte: olha, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito vendo. Jesus, então, apareceu para Tomé, mostrou para Tomé as feridas dele e disse assim: olha, eu sei que agora você acredita, mas felizes são aqueles que vão acreditar sem me ver. Eu não estava lá quando Jesus ressuscitou, mas eu creio que ele está vivo. Essa é uma certeza que eu recebi pelo Espírito Santo no meu coração, porque a minha vida foi transformada por ele. Os meus pecados foram perdoados por ele. A minha vida foi mudada. Eu me tornei um novo homem, uma nova criatura. Isso é fé. Eu não vi Jesus sendo crucificado, não vi ele o Cristo ressurreto, mas eu creio pela fé que ele ressuscitou. Então, nós não podemos servir a Deus e agradar a Deus a não ser pela fé. As pessoas chegam, às vezes, no evangelho, chegam na igreja, em busca de evidências naturais para servirem a Deus. Não, eu quero acreditar, mas eu tenho que ver primeiro esse negócio aí. Eu quero que Deus venha e fale comigo. Olha, Deus fala com você em espírito. Ele fala ao seu coração. Porque Deus é espírito e nós nos relacionamos com ele em espírito. Hoje eu falei com ele. Mais tarde eu vou falar de novo com ele. Em espírito. Eu ouço a voz de Deus no meu coração, na minha consciência. Amém, irmãos? Então, eu preciso crer nessas coisas se eu quiser agradar a Deus. Isso é fé. A fé é tão importante que é a maneira pela qual nós recebemos a salvação de Deus. É pela fé que nós recebemos a salvação de Deus. Efésios capítulo 2. Eu sei que são muitos versículos, mas eu prefiro mencionar a Bíblia do que ficar divagando aqui em palavras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, o apóstolo Paulo falando: vocês, povo de Éfeso, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? A fé não é de vocês, ela é de Deus sobre a sua vida. A minha oração é para que hoje, você que está assistindo, você que está acompanhando
esse culto aí no Instagram ou no YouTube, a minha oração é para que você que está acompanhando essa mensagem receba fé no seu coração, ministrada pelo Espírito Santo, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso é dom de Deus.